Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre oscilações, dessa vez saindo um pouco do movimento harmônico simples e indo para algumas condições de dissipação de energia ou de oscilações forçadas. Lembrando mais uma vez que eu sugiro que vocês procurem os canais da Unicamp, da USP e da Universidade Virtual de São Paulo, onde vocês vão encontrar outras aulas falando sobre os mesmos tópicos, além, é claro, de sugerir que vocês sempre leiam os livros de física básica, do Moisés, do Halliday, do Tipler, que são onde vocês podem buscar mais informações para completar a gama de conhecimento que vocês podem adquirir por aqui. Bom, em situações práticas, a gente raramente vai conseguir uma situação em que a gente não consiga desprezar dissipação de energia. E essa dissipação vem muito em termos do atrito. A gente vai considerar aqui não o atrito do bloco com a superfície, mas o atrito do bloco com o ar. O atrito com o ar, assim como o atrito entre superfícies, ele também é contrário ao movimento. Mas no caso aqui, para baixas velocidades, a maneira de descrever esse atrito é que ele é proporcional ao módulo da velocidade. Então, nesse caso do desenho, a gente tem um bloco que está se movimentando nessa direção, enquanto a força de restauração está na direção contrária e a força de atrito também, porque o movimento é nessa direção. Ao chegar no máximo do seu curso, esse objeto vai estar parado, então ele não vai ter força de atrito, mas a força de restauração continua. Conforme ele se movimenta agora em direção à origem, ele é acelerado por essa força de restauração e é freado pela força de atrito, que vai estar agora na direção contrária, já que o movimento também mudou de direção. Nesse sistema, a gente monta a equação dessa maneira, lembrando que a aceleração é a segunda derivada da posição em termos do tempo, e a velocidade é a primeira derivada de x. Então agora a nossa equação diferencial ganha um termo a mais, que é um termo de primeira ordem. Lembrando aqui que para esses casos de atrito com o ar, para baixas velocidades, essa expressão aqui dá conta dos fenômenos físicos. Mas para altas velocidades, essa expressão tem que ter um termo quadrático da velocidade. Mas no caso aqui desse curso, vamos usar só essa condição de baixa velocidade. Esse GIF aqui é para comparar a oscilação de movimento harmônico simples, onde não tem nenhum tipo de dissipação, e um movimento harmônico amortecido, que tem essa dissipação, que pode ser do atrito com o ar, mas também posso citar a própria dissipação de energia da movimentação da mola, já que na vida real as molas não são perfeitas. Reparem que a amplitude ela diminui com o tempo, mas ainda assim há uma oscilação. Uma outra maneira de a gente enxergar isso, ou aumentar um pouco o amortecimento, é anexar a essa massa M de trabalho uma haste com uma placa que está imersa a um líquido. Se a gente fizer esse sistema oscilar, a gente vai ter um comportamento muito parecido com o GIF do slide anterior. Mas vamos resolver a equação então. Assim como no caso do movimento harmônico simples, a gente faz algumas substituições para facilitar um pouco o desenvolvimento dos cálculos. Esse B sobre M vira uma constante gama e o K sobre M ganha o rótulo de ômega zero, que seria a frequência natural do sistema, caso não haja a dissipação de energia que é proporcional a esse B. Em outras palavras, se o B é igual a zero, a gente recupera a equação diferencial para o caso do movimento harmônico simples. Então a gente escreve a equação diferencial dessa maneira e agora vamos procurar resolvê-la. Resolver essa equação diferencial envolve a gente saber chutar as soluções. Como agora a gente tem um termo de primeira ordem, mais prudente chutar que a solução seja uma exponencial. Derivando o nosso chute uma e duas vezes, a gente chega a essa expressão. Então aqui o lambda desce para a derivada do argumento da exponencial do nosso chute. E o a é elevado a lambda t nada mais é do que a própria posição. Então a primeira derivada é proporcional à posição e a segunda derivada continua sendo proporcional à posição, só agora com o lambda ao quadrado. Então pegamos este termo da derivada segunda, este termo da derivada primeira, mais o termo da posição, jogamos na equação diferencial e chegamos a essa expressão. Para que essa expressão seja satisfeita, ou o x igual a zero, que seria a solução trivial, ou esse polinômio aqui tem que ser igual a zero. Então o que a gente faz é resolver esse polinômio, achar os zeros desse polinômio, e a partir desse valor de lambda, voltamos à equação da posição em termos do tempo e teremos as soluções. Então aqui, só para deixar claro, nós temos duas soluções do lambda. O lambda 1, que seria
com essa raiz positiva e do lambda 2 com a raiz negativa. Contudo, esse termo aqui é importante para esse estudo. Dependendo dessa raiz quadrada aqui, o x de t será uma exponencial real ou imaginária. Ou seja, esse termo aqui que vai dizer se o nosso sistema terá um comportamento oscilatório ou não. Então, olhando só para esse cara aqui, a gente vai dividir o problema em 3. Se o gama ao quadrado é menor do que 4 ômega zero ao quadrado, a gente tem situação de amortecimento subcrítico. Nessa situação aqui, essa raiz ela é negativa. Ou seja, a gente vai ter um número complexo aqui. Se o gama ao quadrado é maior do que o 4 ômega zero ao quadrado, a gente tem um amortecimento supercrítico. Então essa raiz será uma raiz positiva, tanto lambda 1 quanto lambda 2 serão números reais. E quando o gama ao quadrado for igual ao 4 ômega zero ao quadrado, a gente vai ter um amortecimento crítico. Neste caso aqui, essa raiz é zero e teremos duas soluções iguais para lambda. Isso requer que a gente tenha que refazer a solução x de t. Mas vamos chegar lá. Então, o amortecimento subcrítico, nós temos essa relação aqui satisfeita, ou seja, essa raiz aqui sendo negativa. Com isso, eu posso reescrever desta maneira aqui. Então, eu posso escrever essa raiz como produto de duas raízes. Raiz de menos 1, que é o i, número complexo, e essa raiz aqui, que é o ômega ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei o 4 em evidência, por isso o 4 sai daqui, raiz de 4 é 2, e quando eu faço a multiplicação desse meio com esses dois termos aqui, do gama com a raiz, o 2 que sai da raiz corta com esse meio aqui e fica isso dessa maneira. Para facilitar um pouco o desenvolvimento, eu vou chamar essa raiz aqui de ômega, de tal forma que agora o lambda é escrito dessa maneira. Então a expressão fica um termo em que eu tenho uma exponencial positiva, complexa, e um outro termo com a exponencial complexa negativa, devido a esses sinais aqui. Como são duas soluções lambda, temos duas expressões x de t que dão conta da solução daquela equação diferencial. Aqui agora, A1 e A2 podem ser calculados a partir das condições iniciais desse sistema. Ou seja, a gente deveria saber quem é o x de 0 e quem é o v de 0, que é a derivada do x de t aplicado em t igual a 0. Um caso muito comum é fazer o A1 e A2 serem escritos dessa maneira. Ou seja, a diferença entre um e outro vai vir por conta de uma fase a ser inserida no argumento dessas exponenciais complexas. Além disso, se eu lembrar como a gente escreve cossenos e senos em termos das exponenciais complexas, ou seja, das relações de Euler, a gente consegue reescrever o x de t dessa maneira aqui. Aplicando a relação de Euler, temos uma expressão agora que mantém as duas constantes, só que em vez de A1 e A2 eu tenho B e φ, e a gente vê claramente que com o tempo indo a infinito, essa exponencial vai tender a zero, e esse termo aqui é o termo de oscilação. Então, se a gente for fazer um gráfico do x de t, utilizando aquela consideração, a gente tem uma oscilação, e conforme o tempo passa, essa oscilação tem uma amplitude que é diminuída. Os picos dessa amplitude seguem essa envoltória da exponencial negativa, o argumento gama sobre 2t, aqui eu estou considerando essa fase igual a zero, e além disso, a oscilação já não é mais o ômega zero, e sim esse ômega. Mas reparem que se a gente não tem dissipação de energia, então o gama é igual a zero, o ômega vai tender ao ômega zero. A gente recupera a frequência natural de oscilação. E além disso, com o gama igual a zero, essa exponencial vai a 1 e todo o movimento harmônico simples é recuperado. Um detalhe importante é que, como o gama é o argumento de uma exponencial e há um produto dele com o tempo, a unidade dele é de 1 sobre segundo. E por fim, como é subcrítico, então o b ao quadrado deve ser sempre menor do que esse produto 4, constante da mola e a massa. Vamos agora ao caso do amortecimento supercrítico. Neste caso, essa raiz aqui é um número real. Então, novamente, para a gente facilitar um pouco o desenvolvimento do cálculo, vamos chamar este termo aqui da raiz aqui de beta. Aqui, de novo, eu botei o 4 na evidência, ele sai da raiz como 2 e corta com o 2 daqui. Então, o lambda 1 terá relação com o positivo daqui e o lambda 2 com o negativo daqui. E outra coisa aqui é que esse beta vai ser sempre menor do que o gama sobre 2. Isso é importante porque quando
a gente aplica lambda na solução principal x de t. Se o beta fosse maior do que o gama sobre 2, um dos lambdas seria positivo. Isso poderia fazer com que o sistema não tivesse significado físico. Então a solução fica escrita dessa maneira, colocando a exponencial do gama em evidência, a gente escreve isso dessa maneira aqui. Fazendo aqui uma suposição em que o A1 e o B1 podem ser escritos dessa maneira, e usando essa relação entre as exponenciais e o cosseno hiperbólico, a gente pode reescrever o x de t dessa maneira aqui. Então reparem que aqui eu só tenho uma constante. Então isso aqui é um caso bem particular. Então aqui a gente tem um gráfico do x de t para esse amortecimento supercrítico, para alguns pares de A1 e A2. No caso do desenho aqui, o A1 é o A e o A2 é o B. Os valores de A1 e A2 vão depender exatamente das condições iniciais, x de 0 e V de 0. Então lembrando aqui que o beta é sempre menor do que gama sobre 2 e essa condição aqui para ser supercrítico implica em que o B ao quadrado é maior do que esse produto aqui. Vamos à última consideração, que é o do amortecimento crítico. Quando essa raiz aqui é 0, a gente vai ter duas raízes reais daquela equação de segundo grau que a gente estava calculando para lambda. Isso implica que o lambda 1 e o lambda 2 sejam iguais a menos gama sobre 2. Mas com isso, a solução da equação diferencial não pode ser escrita duas soluções dessa maneira. A gente deve buscar agora uma outra solução. Então, a solução x1 está relacionada a esse lambda 1 e uma solução x2 vai ter que ser encontrada assumindo que o x2 é o produto de um polinômio, o de t, com a solução x1. Polinômio C1 mais C2t. Então a solução x1, a gente já sabe que ela satisfaz a essa equação diferencial. Vamos ver agora se a solução x2 também satisfaz. Então, derivando uma e duas vezes a solução x2, temos essas duas expressões. E considerando elas aqui na equação diferencial, a gente tem essa expressão enorme aqui. O que a gente vai fazer agora é ver como ficam essas derivadas aqui de u em relação a t, para ver o que a gente pode considerar e desconsiderar nessa equação aqui de baixo. A primeira derivada do u de t é uma constante, que é essa C2 aqui. A derivada da C1 é 0. E a segunda derivada é nula, porque a primeira derivada já é uma constante. Então agora eu considero isso aqui nessas equações aqui embaixo. Então aqui esse primeiro termo é nulo. Esses dois termos aqui é o C2. Aqui eu tenho o próprio U e aqui também eu tenho o próprio U. Então agora eu vou reescrever essa equação. Fica dessa forma. Eu coloquei os termos que tem C1 em evidência, C2T em evidência e aqui o C2 em evidência. Reparem que esse termo aqui é nada mais do que a equação diferencial. É x1. E a gente sabe que se x1 satisfaz a essa equação diferencial, então esse termo aqui é nulo. Assim como esse termo aqui também é nulo. Só nos resta esse último termo. A derivada de x1 em termos do tempo vai descer aqui esse lambda 1 e vai ser proporcional ao próprio x1. Então a gente consegue escrever esse último termo, lembrando que o lambda 1 é menos gama sobre 2. Dessa maneira, o 2 vai cortar com 2, então mais gama menos gama igual a 0. Então essa solução aqui, x2, com esse polinômio C1 mais C2t, também satisfaz a equação diferencial. Então a nossa solução pode ser escrita dessa maneira aqui, e quando a gente compara o comportamento do amortecimento crítico com os outros amortecimentos, a gente tem essas três curvas. Lembrando que a diferença nos amortecimentos vai estar exatamente em como se dá o sinal daquela raiz das soluções de lambda para o nosso problema. Vamos falar agora de oscilações forçadas. Oscilação forçada é quando a gente tem no sistema uma força que também oscila. Então vamos considerar que há uma força aplicada ao nosso sistema que tem uma amplitude F0 e uma frequência angular de ômega'. A equação das forças então fica assim dessa maneira. Pela segunda lei de Newton, F igual a ma, tem que ser igual ao somatório das duas forças. Aqui sem dissipação de energia. Então lembrando como a gente escreve A em termos das derivadas e usando a definição de frequência angular natural do sistema dessa maneira, a gente tem essa equação diferencial. Essa equação diferencial ela tem duas soluções. Uma homogênea, quando a
a gente considera que F0 igual a zero, e uma particular, em que a gente está considerando esse termo. A homogênea a gente já calculou. A gente sabe que é um A cosseno de ômega 0t mais φ. A particular agora a gente faz o chute, que tem a mesma cara da expressão. Então é um cosseno de ômega linha t e esse B aqui. Quando a gente deriva duas vezes essa expressão aqui, a gente chega a esse negativo do cosseno de ômega linha t, colocando esse valor aqui, né, na equação diferencial e esse cara aqui também na equação diferencial, chegamos a essa expressão em que a gente pode cortar os cossenos de ômega linha t e chegamos a uma expressão da amplitude B em termos dessas constantes. Aqui a gente utiliza um módulo, porque o ômega linha pode tomar valores maiores ou menores que o ômega zero, mas a amplitude B é sempre positiva. Com isso, a nossa solução fica escrita dessa maneira aqui. Se o ômega zero tem um valor muito parecido com o valor da minha oscilação forçada, esse termo aqui vai a infinito e a minha amplitude também vai a infinito. Neste caso aqui, a gente chama essa condição de ressonância. É quando as duas frequências, tanto a forçada quanto a de oscilação normal do sistema, são iguais. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Um exemplo em que nas condições iniciais a gente tem um x de zero igual a zero, um φ também igual a zero, e a velocidade em t igual a zero também igual a zero. Isso faz com que este termo aqui, cosseno de zero é 1, então fica só o A aqui, e do lado de cá também tem um cosseno de zero, que é igual a 1. Então a gente por aqui tira quanto vale essa amplitude em termos desse cara aqui. Com isso a gente pode colocar esse carinha aqui em evidência, já que o A vai ter o mesmo valor, só que o sinal trocado. Lembrando que o φ é igual a zero. E aqui embaixo a gente escreve esse termo como ômega zero mais ômega linha multiplicado pelo ômega zero menos ômega linha. Desta forma aqui. Então esse termo F0 sobre M, ele está aqui. Como eu falei, fica o ômega zero mais ômega linha multiplicado pelo ômega zero menos ômega linha. Além disso, eu multipliquei em cima e embaixo por t, que eu tenho o cosseno de ômega zero menos o cosseno de ômega linha t. Então agora eu faço a seguinte consideração. Quando o ômega linha tende para o ômega zero, este termo aqui embaixo tende para zero. Você tem a diferença entre dois cossenos, em que os argumentos tendem ao mesmo valor e são divididos por essa diferença de argumentos. Isso aqui nada mais é do que a definição de seno. Na verdade, pessoal, não é bem a definição do seno, e sim a definição da derivada do cosseno, que dá o seno. Então, x de t, para essa condição, onde o ômega zero é igual ao ômega linha, fica dado por essa expressão aqui, em que eu tenho um t e um seno de ômega zero t. Lembrando que isso aqui é para essa condição em que em t igual a zero eu tenho uma posição nula na origem e tenho um v de zero também igual a zero. Isso aqui equivale a eu pegar um sistema que tenha uma frequência natural de oscilação ômega zero, que está em repouso, oscilar com essa mesma frequência de oscilação ômega zero. O gráfico disso seria isso aqui. Ele está o sistema em repouso e ele começa a oscilar exatamente com a frequência de oscilação ômega zero natural dele. A amplitude com o tempo ainda infinito também vai infinito. Essa amplitude é essa relação de F0 com a massa do ômega zero vezes o t. Para quem ainda não entendeu, imagine um sistema massa-mola, que tem uma oscilação natural, ômega zero, que depende da constante de mola e da massa. Esse sistema está em repouso, ou seja, ele não está se movimentando. Agora imagine que é aplicada uma força que também tem uma oscilação ômega zero. A cada instante de tempo, a amplitude de oscilação vai aumentar cada vez mais, ao passo que no infinito, essa amplitude tende ao infinito. Essa é uma condição de ressonância para esse sistema. Estava em repouso. Vamos agora complicar um pouquinho mais.
Vamos dizer que as nossas oscilações são forçadas e amortecidas. Então, além de eu ter um termo f de t que imprime uma frequência externa ao meu sistema, eu também tenho um termo de dissipação de energia. Lembrando, a gente faz as mesmas substituições para o gama e para o ômega zero. Então, a forma de escrever a nossa equação diferencial agora é dessa maneira aqui. Conforme a gente viu, essa expressão aqui, da parte homogênea, ela tem alguns tipos de soluções dependendo da relação do gama com o ômega zero. A gente vai pegar apenas a mais interessante, que é a que oscila. Então a gente vai pegar um amortecimento subcrítico, em que o gama é menor do que 2 ômega zero. Então a nossa solução homogênea para essa equação diferencial é dada dessa maneira, e aqui eu estou assumindo que o φ é igual a zero. Lembrando que o ômega aqui tem essa relação. Então a frequência natural desse sistema é esse ômega aqui. Para a gente calcular a solução particular, agora a gente vai usar um truque. A gente vai escrever esse cosseno em termos de uma exponencial complexa. Ou seja, o x de p, solução particular, vai ser a parte real de uma função complexa que é dada por z0 elevada a i ômega linha t. Essa exponencial complexa é dada por cosseno de ômega linha t mais i seno de ômega linha t. Como a gente quer só a parte real, a gente pega só o cosseno. Então faz sentido a gente chutar essa expressão para pegar a parte particular, certo? Eu quero a parte real dessa equação diferencial e eu quero a parte real deste lado de cá da minha equação diferencial. Então, assumindo um z particular dessa maneira, derivando uma e duas vezes para colocar na nossa equação, nós temos essa expressão aqui. Então, esse ômega linha ao quadrado, ele desce das duas derivadas aqui. O i desce também, então fica um i quadrado, por isso que fica negativo. A primeira derivada desce o i, fica aqui, o ômega linha t, aqui o ômega zero. E do lado de cá também tem essa exponencial complexa. Esse cara pode cortar com esse cara, e a gente chega a uma amplitude z0 desta forma aqui. Para facilitar nossas análises, mesmo que se dificulte um pouco o cálculo, o que a gente tem que fazer é escrever esse z0 aqui, de maneira que a gente possa identificar qual é a parte real e a parte imaginária desse número complexo. Então o que a gente faz, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número complexo que está aqui embaixo, de tal forma que a gente tem agora uma parte real e uma parte complexa do nosso número complexo. Então a gente consegue agora identificar quem é Z1 e quem é Z2 nessa expressão de Z0, e com Z1 e com Z2 a gente consegue calcular quem é a amplitude do nosso número complexo e a fase dele. Lembrando que a amplitude é a raiz quadrada dos quadrados desses números e a fase é o arco tangente da relação entre os dois. Então Z1 aqui é F0, ômega 0 ao quadrado menos ômega linha ao quadrado sobre todo esse número aqui embaixo. E o Z2 é menos F0, gama ômega linha sobre todo esse número aqui embaixo. Com isso a nossa amplitude fica essa expressão aqui e a fase fica escrita dessa maneira aqui. Ambas em função do ômega linha. Se a gente agora lembrar que a solução x de p particular é a parte real dessa solução z de p que a gente acabou de encontrar, e que o z de p tem essa relação z0 com essa exponencial de ômega linha t, e lembrar mais ainda que a gente acabou de calcular como é a nossa amplitude z0 em termos do ômega linha, a gente escreve o z de p dessa maneira aqui. Então a gente vai ter um argumento ômega linha t mais o φ de ômega linha. Então o x de p, que é a parte real desse número, é a amplitude em termos do ômega linha, cosseno, porque esse cara aqui, a parte real, é um cosseno, o argumento ômega linha t mais φ, onde o a de ômega e o φ de ômega, a gente acabou de calcular no slide anterior, e aqui eu escrevendo o a de ômega ao quadrado, e para facilitar um pouco a análise dele agora. Então esse termo aqui, com o ômega linha zero, ele não é zero. Ele tem essa expressão aqui. Quando o ômega linha vai infinito, este termo aqui vai infinito, este termo vai infinito, ou seja, a amplitude vai a zero. Então esse aqui tem o formato tipo de um morro. Então ele tem um máximo. Esse máximo ele pode ser calculado derivando essa expressão aqui igualando a zero. A gente acha um ômega máximo, que aplicando nessa expressão aqui a gente chega a esse valor. E o ômega máximo se dá exatamente quando o ômega linha é igual ao ômega.
A expressão em φ, a gente vê que a fase φ é igual a zero quando o ômega' é igual a zero. Ela também é igual a zero quando o ômega' vai a infinito. E quando o ômega' é igual ao ômega zero, essa fase é menos π sobre 2. Aqui eu construí um gráfico usando esses valores aqui. Então a gente repara, a amplitude ao quadrado ela começa desse valor aqui, passa por um máximo e depois vai a zero. Esse máximo a gente acabou de calcular aqui. E esse pico no ômega máximo tende a ômega zero exatamente quando esse gama aqui é muito menor do que o ômega zero. Nessa condição aqui em cima desse pico, né, onde o ômega máximo é igual a esse valor, a gente chama de ressonância. E quando a gente faz o gráfico da fase usando os mesmos valores, a gente vê que há uma inversão aqui exatamente quando o ômega' é igual ao ômega zero. Aqui nós temos GIFs desses exemplos de ressonância de sistemas amortecidos e forçados. Então, esses dois GIFs aqui são o desastre da ponte de Tacoma, e esse aqui é um vídeo que tem um movimento mais completo. Então, reparem aqui como a ponte balança. É assustador. Temos aqui uma visão de cima de como é que fica a ponte. Lembrando que isso aqui se dá porque o vento fez com que ela oscilasse, né? Provocou uma oscilação forçada com uma frequência que é igual à frequência de ressonância natural da ponte. A gente está vendo o dono desse carro, que vai perder assim que a ponte se quebrar, que se dá mais ou menos nesse momento. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube. Basta digitar ponte de Tacoma, Tacoma Bridge. Vocês vão encontrar ele de maneira até bem fácil. Esse outro vídeo aqui embaixo é um vídeo de uma reportagem sobre a ponte de Niterói, que também balançava bastante. É um vídeo bem comprido. Vou só colocar alguns pedaços dele. Vocês vão ver as oscilações da ponte e que hoje não oscila mais, porque um mecanismo foi inserido na ponte para que isso não aconteça. Então reparem que a ponte de Niterói também balançava bastante. Pessoal, a reportagem deixa claro que não havia perigo da ponte balançar assim. Na verdade, era totalmente previsto. Mas o sistema foi colocado lá porque isso realmente gera um certo desconforto. Não é, vamos dizer assim, muito legal você estar passando pela ponte e ela está balançando aqueles 60 centímetros, conforme o desenho indicou. Então, foi colocado ali realmente para terminar com esse desconforto. Então, a ideia é que essas molas, né, esse sistema seja colocado de maneira a diminuir os efeitos da oscilação forçada provocada pelo vento na ponte. Bom, então vamos aos updates. Esses links estarão na descrição do vídeo. Aqui a gente tem uma animação de um sistema massa-mola. Então, os valores estão colocados aqui. E aqui vocês podem brincar e mexer. Eu aconselho aqui a colocar sempre slow motion para a gente acompanhar a amplitude do movimento aqui dessa bolinha azul aqui. Essa bolinha vermelha é a bolinha na qual a mola está fixada. Você tem uma frequência angular de excitação de oscilação forçada igual a zero.
essa bolinha vai caminhar de maneira constante com o tempo. E aqui azul é a bolinha que indica a oscilação da minha massa. Então, se a atenuação é diferente de zero, eu tenho oscilação que diminui com o tempo. Então, vamos colocar para rodar. E a gente fica de olho no movimento da bolinha. Ela está subindo, enquanto a bolinha vermelha continua parada. E agora a massa vai descer conforme a bolinha também desce. Aqui o programa já calcula as frequências de oscilação. Posso mudar aqui o diagrama. Então a amplitude do diagrama está aqui, porque a frequência de oscilação é nula. Então vamos agora brincar um pouco com esses valores aqui. Se eu não coloco nenhuma atenuação, eu tenho uma oscilação que não tem nenhuma dissipação. Então a amplitude vai ser sempre a mesma. Agora, se eu coloco uma frequência angular diferente aqui, sabendo que o ômega 0 é 3,16, vamos colocar 3 radianos por segundo e ver como fica. Então reparem que agora a gente tem uma curva vermelha que é a oscilação da minha fonte externa e a azul é a oscilação da minha massa. Como ela começa da origem parada, o que vai acontecer é que a amplitude ela vai aumentar um pouco. E a gente está próximo da condição de ressonância. Esse aqui é outro applet, que também tem uma oscilação forçada, uma mola, e aqui a gente pode brincar com os valores da constante de mola, da massa, qual é a constante de atenuação e aqui a frequência de oscilação, além da amplitude. Se eu coloco a massa de 5 com uma constante de mola de 100 para uma constante de atenuação muito baixinha, reparem que a frequência natural de oscilação é de 0,702 Hz e a forçada é de 5. Então eu tenho uma certa amplitude de oscilação aqui. Se eu altero o valor aqui para 1,25 e aqui é constante, se eu colocar um valor bem mais alto, eu tenho uma frequência que é 4,9, muito próxima da oscilação forçada. Reparem o que acontece com a amplitude, ela praticamente explode. Então eu tenho uma amplitude de oscilação aqui muito maior. Eu posso alterar também aqui a atenuação. Isso faz com que a amplitude também diminua. Bom, então é isso. Até a próxima.